Contente estou em meu coração, aos céus eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, aos céus eu vou, esta é minha canção. Oh, aleluia, graças a Deus, aos céus eu vou, pois esta é minha canção. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Oh, aleluia, graças a Deus, aos céus eu vou, esta é minha canção. Amém, louvado seja Deus. Nós estamos aqui na casa do Bom Ronaldo toda sexta-feira, tendo a reunião, né, no bairro Santa Lúcia. E é bom demais estarmos aqui neste lugar. Amém. Diz a palavra que Pedro, Tiago e João disseram: bom é estarmos aqui, Senhor. Amém. Quando viram Cristo se transfigurar diante deles, né? Bom é estarmos aqui. No final nós vamos estar orando pelas pessoas e alguns que estão enfermos, precisando de oração. Nós vamos orar, né? Então, eu quero ler Romanos capítulo 10, do verso 1 a seguir. E quero falar algo sobre os 10 mandamentos nessa noite, sobre a lei de Moisés, né? Então, Romanos 10, verso 1 diz: irmãos, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, e para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra no meio de nós. Nós não somos dignos, mas o teu sangue nos faz digno. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora, que versículo maravilhoso. A minha Bíblia, a versão é tradução de King James, do ano 1611. E quero voltar à leitura aqui, pedindo que todos observem, e isso está sendo gravado, nossos cultos aqui, todos os cultos praticamente são gravados. Vai para o canal Alarido do Rei e para o grupo de WhatsApp. Mas preste atenção o que diz bem detalhado. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel. Quer dizer que Paulo tinha um desejo de estar em oração pelo povo de Israel. Por quê? Aí Paulo responde: para quê? Para que eles sejam salvos, né? Todo mundo, o Charles Spurgeon disse isso, se você é salvo, diz que é salvo, mas não deseja que os outros sejam salvos, então você não é salvo. Quem é salvo, deseja que os outros sejam salvos. Amém? Por mais que ele esteja no erro, por mais que ele esteja fracassado, nós devemos dar a mão, porque nós também somos igual a ele, né? Então precisamos socorrer os irmãos. Então Paulo estava preocupado com os israelitas, dizendo: eu vou orar para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Quer dizer, eu sou uma testemunha que eles, os judeus, eles são zelosos pelas coisas de Deus, né?
guarda o sábado certinho, guarda os 10 mandamentos, arrisca o pé da letra, né? Fazem as orações, até hoje eles estão lá no pé do muro das lamentações, fazendo as orações. Eu vi eles vindo ao Brasil uma vez, veio alguém da região de lá, e até os homens não entram no banheiro junto. Um entra, o outro espera, o outro entra por respeito, para não ver o outro homem, né, despido. Eles levam a coisa a sério, que se nós vemos um judeu assim, praticante do judaísmo mesmo, nós somos um mundo diante dele, né? De tão santo que eles são. Mas com toda essa santidade deles, eles rejeitaram Cristo. Cuidado para a santidade demais não fazer a gente rejeitar a palavra, viu? Tem isso também. Ser santo demais, às vezes, não é bom. E quando a gente é santo demais, a gente não precisa de Deus. Deus quer sempre que a gente tenha as falhas que é para a gente precisar dele. Porque, né? Ele, olha só, se não existisse a sede, você nunca ia precisar de água. Se não tivesse a fome, você nunca ia procurar comida. Então tem que ter um fundo clamando por outro fundo, né? Então aí você diz assim, o Rubens é falho, ou o Ronaldo é falho, ou o Américo é falho. Pois é, por isso mesmo que Deus está atrás dessas pessoas. Porque eles são falhos, porque se fosse santo, Deus não estava atrás de nós. Se Deus não ficar atrás de nós, fica ruim. Você já pensou Deus não procurar mais nós? Porque Deus procurou Adão quando? Ele tinha caído, estava se escondendo e Deus estava atrás dele. Adão, onde tu estás? Deus vem sempre atrás do pecador. E Deus não quer perder nenhum. Ele diz, graças te dou, ó Pai, porque nenhum do que tu me deste se perdeu. Então, essas pessoas que dizem assim, eu já tenho Jesus desde que nasci. Não prega para mim não, porque eu já tenho. Isso daí tá ruim a situação deles. Tem que orar muito por eles para que eles possam sentir que não tem Jesus. Porque quando as pessoas dizem que já tem, aí pronto, aí nunca vai ter. Porque ocupou a sua alma com essa ilusão de que já tem, né? Mas quando ele diz assim, não, eu sou um miserável, não tenho nada, quem me dera que eu tivesse, aí ele tá louco para ter, aí ele vai ter, amém? Então, infelizmente, nessa era que vivemos é esse negócio, né? A Bíblia diz, tu dizes, rico sou, de nada tenho falta, e não sabe que tu é um pobre e miserável, cego e nu, né? É a era dos ricos, sou rico já da graça de Deus, e não sabe que é pobre e miserável, né? Rico foi o que Deus disse para uma das eras. Eu sei a tua pobreza, tu és pobre. Depois Deus diz, mas tu é rico. Por quê? Que a pessoa diz, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu espírito, prega para mim, faz um culto lá em casa, me leva para a congregação, eu quero. Então tu é pobre, né? Tu não tá ainda rico, não. Tô não, quanto mais me der de Deus eu quero. Então tu és pobre, mas tu é rico. Porque se tu tem desejo por Deus, então tu tem a riqueza na alma. Se tu reconhece que tu é pobre, então tu é rico. Amém? Amém. Para você ser rico, você tem que reconhecer que é pobre. Aí Deus vai dizer, agora tu é rico. Porque tu me procurou, então tu é rico. Graças a Deus. Então seja pobre e seja rico. Louvado seja Deus. Então Paulo diz, porque eu lhes dou testemunho, falando dos israelitas, dos judeus, de que eles têm zelo de Deus, né? Eles são zelosos, sim, mas não segundo o conhecimento. É zeloso segundo a religião, segundo a tradição da religião judaica. Mas não é zeloso segundo a palavra de Deus. Porque há coisas na palavra de Deus que você precisa guardar e às vezes precisa quebrar. E as pessoas dizem, você é louco, você está quebrando este mandamento? Tô. Porque agora não dá mais para ir pela lei, eu vou pela graça. Foi o que aconteceu com Davi. Que a lei dizia que os pães da proposição não podiam ser comidos por ninguém, exceto pelo sacerdote. E Davi chegou ali com os seus homens, com fome, e disse para o sacerdote, traz comida para nós. O sacerdote disse, não tem. E ele disse, então traz os pães da proposição, que estão lá dentro do templo. O sacerdote disse, você sabe que você não pode fazer isso aí.
de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a lei. Você não pode comer os pães da proposição, nem você, nem seus homens, é só para o sacerdote. Ele diz, traz a si mesmo. Trouxeram, eles quebraram a lei bem aí, eles quebraram a palavra aí. Deram uma falhada terrível. Mas Deus não puniu, e depois Jesus fala sobre isso, né? E dá o exemplo lá na frente. Jesus diz, Davi não fez isso quando chegou no templo, não tendo comida, ele comeu os pães da proposição. Então a palavra de Deus é assim, as pessoas não podem compreender essas coisas. São coisas que estão entre Deus e seus eleitos. Agora, eu não estou dando com isso ênfase a quebrar a palavra de Deus. Só estou dizendo que tem hora que você quebra sem querer, você é obrigado. Quando é obrigado, entra aí a soberania de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, veja bem. Então esses são os momentos. Agora, veja bem. Eles são zelosos segundo o conhecimento. Aí fica como uma máquina, né? Como um computador. A pessoa guarda a palavra de Deus, mas como um computador. Seguindo a regra, chegou naquele minuto, naquele segundo, cai certinho aquela programação. E não é assim que Deus quer. Deus quer que você sirva naturalmente. Amém? Não é programação. Às 8 horas eu vou orar. Das 8 até as 10. Das 10 para frente eu vou ler a Bíblia. Não, deixa isso acontecer naturalmente. Eu vou sair na rua, aí lá no bar tem aquela mulher que fica lá vestida daquela forma devassa. Eu vou passar lá e não vou olhar para ela. E eu passo lá e não olho. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que aconteça naturalmente. Deus quer que você olhe. Você olha, mas que você não malde. Que você tenha o Espírito de Deus. Amém? As coisas são naturais. Não são desta forma que o legalista quer levar. Amém? É de forma natural. É como você fazer uma planta crescer e querer esticar ela para crescer. Não, deixa ela crescer que ela vai crescer. É como você querer ensinar uma cachorra a cuidar dos seus cachorrinhos. Deixa, naturalmente. É por natureza. Assim como a natureza acontece naturalmente, o cristianismo em você acontece naturalmente. E é o que Paulo está dizendo dos judeus. Eles são zelosos, mas não pelo conhecimento da verdade. Era um zelo que era por regra. Um zelo, posso dizer, computadorizado. Não existia computador naquela época, mas é um zelo computadorizado, como muitos de hoje, né? Mas o zelo, Deus continua querendo que sejamos zelosos pela palavra de Deus. Mas isso acontece naturalmente, não por força nem por violência, mas porque isso está dentro de nós e flui. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva vão fluir de dentro de você. Vai produzir. Amém? É como nós, o estrangeiro lá, irmão, o americano, quando ele aprende a falar a nossa língua, é a maior dificuldade para ele falar. Mas nós não. Nós abre a boca e as palavras saem, porque nós somos dono da língua. Tá vendo? Mas só abre a boca e o português vai saindo. Parece que tem um poço fluente de fluência dentro de nós, né? Mesma coisa é eles lá. Você aprende a língua deles, aí você fica pensando como é que eu tenho que falar isso aqui, aí você fica falando ali com a maior dificuldade, e eles abrem a boca e falam, né? No japonês você escuta daquilo, e a gente, meu Deus, mas para ele aquilo está fluindo de dentro dele. Assim que é o cristianismo. Deixe o cristianismo fluir de dentro de você, não porque você está fazendo força, mas aquilo acontece pelo Espírito de Deus. Amém? Então é isso que Paulo está reclamando, que os judeus estavam fazendo isso. E aí você vai entender aqui. Porque Paulo diz assim no verso 3. Eles, os judeus, ignorando a justiça de Deus, ignoram, deixam a justiça de Deus, o qual é o ensinamento, a palavra de Deus de lado, e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quer dizer, quando você evita pecar sem ser aquela coisa natural do Espírito de Deus,
Quando você evita pecar, porque você se acha forte, você está ignorando a justiça de Deus. O certo não é você dizer assim, eu não peco, eu me garanto, eu sou santo e não vou pecar. Não, isso aí está errado. O certo é você dizer assim, ó, eu não peco porque Deus me segura. Porque se ele me soltar, eu caio, porque eu sou muito fraco. Quando você faz isso, você está mostrando que você não está confiando na sua própria justiça, mas você está confiando nele. Né? Pois era o que os protestantes diziam para os católicos na Idade Média. Quando os católicos diziam que você tem que ser salvo pelas obras, e os protestantes diziam que era pela fé. Então os protestantes criticavam os católicos dizendo que quando um católico diz que somos salvos pelas obras, eles estão confiando em si mesmo. Deus tem que me salvar porque eu fiz isso, porque eu fiz. Quer dizer, está confiando no que fez. E não é assim. Você tem que confiar nele. Eu mesmo, se olha para mim, Rubson, vai te salvar, Rubson? Irmão, eu vou. Mas por quê? Porque o Rubson fez alguma coisa. Não, irmão, se for colocar na ponta do lápis o que eu fiz, não tem jeito de eu me salvar, não. Mas eu creio que vou me salvar porque foi o que o irmão Ronaldo leu aqui. Miqueias, aquilo, né? Ele jogou os nossos pecados no fundo do mar. Então nós confiamos nisso, nós não confiamos em nós próprios. Nós não podemos confiar em nossa carne. Não confie no Rubens, não confie no Ronaldo, não confie nessas irmãs, não confie nesse rapaz, não confie em você mesmo. Diga, Senhor, nós vamos sim salvar, nós estamos salvos. Porque tu vai nos salvar. Mas eu mesmo não posso me salvar, mas tu vais. É isso que temos que crer. Então Paulo diz isso, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram a de Deus. Não, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, certinho, porque senão vai para o inferno. Aí quer dizer, estão confiando na justiça deles. Eu não vou para o inferno porque eu guardo o sábado. Não. O certo é dizer assim, Senhor, já quebrei o sábado um monte de vezes, mas eu creio que o Senhor vai me salvar porque é pela graça. Amém? É pela misericórdia. Então você vai ver até o que é sábado nessa noite. Então Paulo diz no verso 4, porque Cristo é o fim da lei. Espera aí. Então a lei teve um fim? Teve, é Cristo. Paulo está dizendo, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Agora, sabemos que Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, né? Não vim tirar nem um tio e nem um jota. Não tirou mesmo. Jesus tirou o sábado? Não tirou. Nós continuamos guardando o sábado. Só que nós não somos tolos para ficar com um rudimento fraco e pobre. Paulo chama a guarda de sábado literal de rudimento fraco e pobre. Nós continuamos guardando o sábado porque sabemos que o sábado hoje está em Cristo. Amém? Porque o sábado se derramou em Cristo. Tudo se derramou em Cristo. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E Pedro quis construir igreja, foi o que Constantino fez logo que ele se converteu. Ele começou a fazer tabernáculo para tudo quanto é santo. Igreja de Santa Sofia, igreja de São Pedro, igreja de São Tadeu. E foi fazendo um tabernáculo para cada santo. E Pedro estava com esse mesmo pensamento lá em cima do monte. Quando ele viu Moisés e Elias ali junto com Jesus, ele disse, mestre, façamos 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Vamos fazer um tabernáculo Moisés, o profeta de Deus. E o outro, tabernáculo Elias, o profeta. E talvez outro tabernáculo Jesus transfigurado. Mas quando a Bíblia diz que ele estava ainda falando, aí Deus interrompeu ele. A Bíblia diz que ele ainda estava falando em construir igreja, em construir denominação, em construir clero religioso. Quando ele estava ainda falando, Deus interrompeu Pedro
interrompeu ele porque ele estava falando besteira. Verdade. É? Você crê que Pedro estava falando besteira? A Bíblia depois diz, ele falava isso porque ele não sabia o que dizia. Então era uma besteira, como nós dizemos aqui no nosso linguajar. Então construir tabernáculo e mais tabernáculo é besteira. Amém? Aí quando ele estava ainda falando, Deus interrompeu e disse, este aí, ó, que está de branco aí, que está transfigurado, que ficou suas vestes tão brancas que nenhuma lavandeira na terra pode fazê-la ficar tão branca assim. Este aí é o meu filho amado. A ele ouvi. Nada de fazer igreja, nada de construir congregação, nada de tabernáculo, nada de assembleia, nada de católico, nada de batista, nada de umbanda, nada de budismo. Esse aí, ó, a este aí ouvi, escutai-o. Deus jogou tudo para Jesus. Deus derramou tudo em Jesus. Ah, porque tem que guardar o... Esse aí, ó, guarda esse aí. Amém? Ah, porque não pode fazer isso, não pode... Ó, é esse aí. Tudo foi derramado em Cristo. O sábado está derramado em Cristo. A lei está derramada em Cristo. Por isso Jesus disse, eu não vim abrogar, mas vim cumprir. Ele é o cumprimento da lei. Por isso Paulo diz aqui, ó, o fim da lei é Cristo. Jesus é o chapéu da pirâmide. Jesus é a copa da pirâmide. Veio a lei, veio tudo aquilo, mas Jesus é o acabamento da lei. Toda a lei está nele. Não é que o sábado parou de ser guardado, não. Ele é o sábado. Amém? Não parou de ser guardado. Se você estiver nele, você está guardando esse sábado. Agora veja bem. Toda a lei se reduz em 2 mandamentos. Eram 10 mandamentos e mais um bocado. Porque os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não dirá falso testemunho, guarde o dia de sábado, esses aí eram os 10 mandamentos. Mas não ficava só nisso, porque também tinha mandamentos que o homem não podia deitar com o outro como se fosse homem, como se fosse mulher, porque era abominação. Tinha o mandamento que você não podia tirar a barba. Tinha o mandamento que se a mulher adulterasse tinha que ser apedrejada. E tinha as leis levíticas ali, tudo aquilo é mandamento. Então, tudo aquilo, Jesus veio e ele criou um novo mandamento. Ele criou um novo mandamento e qual foi? Ele disse, um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Só isso. Parece um mandamentozinho tão simples, mas é um dos mais poderosos, porque ele ficou... O primeiro mandamento é amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, aí Jesus disse, semelhante a esse, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem o apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, Amar o teu inimigo. e versículo 23. 1 João, capítulo 3, verso 23. Eu vou ler o 22. Primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 22. João está falando exatamente em guardar os mandamentos. Devemos guardar os mandamentos? Sim. Mas não o de Moisés. Mas o de Cristo. Os mandamentos de Cristo. Porque todos os mandamentos de Moisés foi despejado em Cristo. Amém? Então é o que João está dizendo aqui, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos. Quer dizer que você só vai receber alguma coisa de Jesus se você guardar os seus mandamentos. Agora ele não está falando dos mandamentos de Moisés. Observe que no cristianismo, o apóstolo João não te chama para guardar os mandamentos de Moisés. Ele te chama para guardar os mandamentos de Jesus. Mas você disse, então, esqueceu, Moisés ficou para trás, então não tem mais os mandamentos de Moisés? Tem, está tudo no de Jesus. Porque os mandamentos de Moisés se despejaram em Cristo.
ele é o cumprimento da lei. Então, o apóstolo João diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Guardamos? Sim. Será que nós guardamos os seus mandamentos? Sim. Ele diz aqui, ó, e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Agora, o verso 23, João explica quais são os mandamentos. Ele diz, e este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Se você crer no nome do Filho de Deus, o qual é Senhor Jesus Cristo, só aí todos os mandamentos de Moisés se despejam aí. Porque o Mombrana diz, o maior pecado é a incredulidade. Se você não crer, então você vai fazer o que é errado. Mombrana diz, pecado não é matar, pecado não é roubar, pecado não é prostituir. Não, não. Pecado é descrer da palavra de Deus. Esse é o pior pecado. Porque se você crê na palavra de Deus, você vai crer nela quando diz não roubarás. Aí quando você for roubar, que você for pegar o celular da pessoa ali, que você vai roubar, você lembra da palavra de Deus dizendo não roubarás, aí você encolhe a mão de novo, deixa o celular ali de lado e não rouba, porque você lembrou da Bíblia. Então, isso significa que você creu na Bíblia, porque você fez o que ela falou. E então, a sua crença na Bíblia fez com que você obedecesse a palavra. E fez com que você praticasse o que é certo. Então, se você tão somente crê, toda a lei de Moisés despeja aí. Se você crer, porque o mandamento de Deus aqui que estava em Jesus é só 2. Pois João diz, quais são os seus mandamentos? João diz, e este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amamos uns aos outros. Todos aqueles mandamentos da lei levítica, do profeta Moisés. Agora João vem e diz, os mandamentos são esses aqui. Aí ele cita só 2. Ele cita que temos que crer no Filho de Deus e depois que nós amamos uns aos outros. Irmão, se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre a lei de Moisés todinha. Porque se você crê no Filho de Deus, você está guardando o sábado. Se você crê no Filho de Deus, você não adultera. Se você crê no Filho de Deus, você não rouba. Se você crê no Filho de Deus, você não mata. Se você crê no Filho de Deus, você diz amém para cada versículo da palavra de Deus. Observe que só esse mandamento, bem aí, toda a lei de Moisés despeja nele. Todinha. E o outro é o que? Ama o teu irmão. Tudo despejou nesses 2 mandamentos. João diz, ele nos ouve porque nós guardamos os seus mandamentos. Depois diz, e o seu mandamento é este. Aí ele diz, que creais no nome do Filho de Deus e amemos uns aos outros. Mas João, por que tu não disse que tem que guardar o sábado? Não, se você crê no Filho de Deus, você está guardando o sábado. Amém? Porque ele disse, eu sou Senhor do sábado. E ele também vem, o apóstolo Paulo diz, sábado era a sombra das coisas que havia de vir. Colossenses 2,17. Aí você vê que Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque essa vida aqui, ela é cansativa. A gente, às vezes, não faz nada, mas quando chega de noite, nossa mente está para explodir. De tanta preocupação, de tanta coisa. E você está ansiando deixar este corpo para descansar. Você descansa quando? Quando você morre. Quando as pessoas morrem, eles dizem, ele descansou. E é verdade. Você descansa quando você morre. Mas se você morrer sem Cristo, você não pode descansar. E Jesus disse, todo aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você estiver em Cristo, você não tem só um descanso de 12 horas semanal, de um sábado natural, mas você tem um descanso eterno.
sua alma descansa eternamente em Cristo. Jó estava aguardando este sábado, que ele olhou para os seus amigos acusando ele de pecado. E ele estava fadigado, cansado, cheio de coceira no corpo todo. E os seus amigos acusando, dizendo que ele tinha pecado. Então ele mostrou para eles que a sua alma estava aguardando um sábado eterno, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim me levantará do pó. Eu descanso nisso. Eu descanso nisso. E Paulo diz em Hebreus: os israelitas, por causa da sua rebeldia, não entraram no repouso, não entraram no descanso. E nós temos que ter cuidado para não cair no mesmo erro dos israelitas, que confiaram na sua própria justiça, confiaram que era capaz de guardar a lei, e por causa disto não entraram no descanso. Queriam ser tão santo, e Rúben deitou com a mulher do próprio pai, Jacó. Queria ser tão santo, e Judá gerou um filho com a própria nora. Queria ser tanto santo, e Sansão passou a noite com a prostituta em Juízes capítulo 16. Vocês veem? Eles não conseguiram, irmãos. Eles vacilaram como nós temos vacilado. Os judeus, irmãos. E o irmão Brando disse assim: Deus deu a lei para Moisés só para provar para eles que pela lei ninguém se salva. Coitado dos adventistas, que dizem que você tem que guardar a lei para se salvar. Quem são pobres adventistas? Os judeus não conseguiram, quem são os adventistas para conseguir? Sansão não conseguiu, irmão. A Bíblia diz: não prostituirás, não adulterarás. Sansão foi em Gaza, passou a noite com uma prostituta, lá em Juízes 16. E isso depois da lei de Moisés. O livro de Juízes está depois de Moisés. Sansão veio depois de Moisés. Né? Você toma Judá e Tamar. Você toma Davi com 500 mulheres. Ainda tomou a mulher de Urias e pior, botou Urias para frente da guerra para morrer. Então ele tem dois crimes aí: o de ficar com a mulher do homem e de o homem morrer por causa dele. Depois de Moisés, eles não conseguiram, meus irmãos. Não conseguiram guardar, mas Deus salvou eles mesmo assim. Mas Deus não salvou eles pela justiça deles. Deus salvou eles porque Deus quis salvar. Deus disse: eu amo meu servo Davi. Ele é um homem segundo o meu coração. Mas Deus, ele tomou a mulher de Urias e o homem ainda morreu por causa disso. Mas ele é um homem segundo o meu coração. Aí entrou a graça, não teve jeito. Para salvar Davi teve que ser a graça. Para salvar Judá teve que ser a graça. Para salvar Sansão teve que ser a graça. Para salvar Rúben teve que ser a graça, irmão. Deitou com a mulher do próprio pai, Rúben. Mas foi salvo. Tentou guardar a lei e não conseguiu. Pela graça sois salvos, isso não depende de vós. É dom de Deus, diz Paulo. Aleluia. Eles confiaram na sua própria justiça. Quando eles fizeram isso, eles quiseram dizer que eles eram capazes, que eles não precisavam de Deus. Quando você é legalista, santarrão, que critica os outros, você está confiando no seu taco? Você está confiando que você é santão? Você está mostrando então que Deus está fora disso, que você vai se salvar por mérito próprio. Mas eu prefiro ser aquele que diz: Senhor, me salva, porque senão eu estou perdido, porque eu não presto. Amém? Glória a Deus. Então, toda a lei despeja em Cristo e reduz tudo em 2 mandamentos. Todos aqueles mandamentos lá, reduz tudo aqui. 1 João, capítulo 3, do verso 22 e seguir. João diz: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E quais são os mandamentos, João? Ele diz: os mandamentos são esse aqui, ó: que creais no seu Filho Jesus Cristo
e amemos uns aos outros. Só isso, João, só. Tudo aquilo, João, tudo isso, tudo aqui. Se você crê no Filho de Deus, pronto, você está guardando toda a lei de Moisés. Quando ele disser arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, você faz. Quando ele disser, meu filho, não adultere, você não adultéria. Quando ele disser não roube, tudo Cristo, 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 Cristo. Dentro da sua alma. Esses mandamentos estão dentro da sua consciência, dentro da sua alma. Não numa tábua de pedra, mas aí dentro do seu coração, na medida em que você lê a palavra, você concorda com ela. E o irmão Brana diz, isso é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você entrou na terra de descanso. Como Israel entrou na terra prometida, nós entramos no batismo do Espírito Santo. E quando entramos no batismo do Espírito Santo, pronto, estamos guardando toda a lei. Amém? Estamos no sábado, estamos na terra de descanso. Aleluia! Que coisa boa. Então, que Deus nos abençoe. Né? Então, guarde esses 2 mandamentos aqui, pronto. Só isso. Creia no nome do Filho de Deus e ame uns aos outros. Pronto. É tudo isso. Tá, todos os mandamentos de Moisés estão aqui. Amém? Só em você amar uns aos outros, você já está guardando não matará. Porque se você amar o próximo, você não vai mais matar ele. Não vai. Eu estava sentado lá, perto da Lojas Americanas, o povo passando, aqueles homens e mulheres passando de moto. Eu disse, olha, eu vou mudar minha filosofia de vida. A gente, os evangélicos, desde o começo está tudo errado esse negócio. Quando você vira crente, você passa a ser egoísta. Você acha que só você vai se salvar. Você acha que você é um pássaro raro. Né? E até o Osé de Paulo diz, volte logo para Deus, deixa este mundo mal, venha ser como eu. Isso é egoísmo. Né? É egoísmo. Ele deu um monte de vacilado, Osé de Paulo. Né? Deu um monte de vacilado. Eu creio que Deus salva o irmão Osé de Paulo. Mas ele também teve um monte de queda. Mas o que eu estou dizendo nessa noite, nesse lugar, é que eu vi aquele povo passar e de repente eu comecei a amar todo mundo. Eu disse, olha, esse povo que está passando aqui não são piores do que eu não sou melhor que eles. Se eles estão vivos aí, correndo de moto para cima e para baixo nessas ruas, é porque foi Deus que fez eles. Deus não ama eu mais do que eles. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todo mundo. Eu não sou menor que eles, mas também não sou maior. Você não é melhor que o católico, você não é melhor que o assembleano. Mas eles também não são maior que você. Deus fez você e fez ele. E tira esse negócio de pássaro raro da cabeça. Isso acontece com muitos pastores da mensagem. Começa a pregar o evangelho, depois ele começa a achar que é o único que Deus está usando. E aí fica uma coisa errada, como o pastor Osmar fez. Eu sou o único. Egoísmo. Deus não faz acepção de pessoa. Ele ama todo mundo. Ele usa quem ele quer. Amém? Então, esse pensamento, essa filosofia evangélica não é bíblica. Ela surgiu aí de Martinho Lutero para cá. Esse pensamento de ser pássaro raro. Você tem que se salvar como eu sou salvo. Olha, não é desta forma. Amém? Ele quer salvar todo mundo. Ele quer salvar eu, ele quer salvar você, ele quer salvar aquele que está lá na esquina usando droga, ele quer salvar todo mundo. Você não é um pássaro raro. Agora, se ele te encontrou e te deu esta graça de te salvar, faça como Spurgeon disse, preocupe-se com os outros. Pregue para ele, mas ao pregar, cuidado. Como Paulo ensinou, creio que para Timóteo, né? Quando for exortar alguém, lembra-te de ti mesmo que tu também é igual a ele. Amém? Graças a Deus. Então a coisa é muito maravilhosa, irmão. Tudo se derramou em Cristo. Paulo disse, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todas aquela lei de Moisés, tudo está aqui em 1 João capítulo 3, verso 22 a seguir. Tudo se reduz em Cristo, amém? Ele é o fim da lei.
Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar neste momento pelos irmãos do grupo, né? E também aqui presente.